Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, combate às drogas. Como será que a cidade de Guarulhos tem tratado essa questão? A gente tem que saber porque é um tema muito importante. O que você aí em casa pode fazer para ajudar no combate às drogas? Será que é uma questão social? É uma questão de educação? É uma questão de segurança pública? Enfim, sobre isso vamos conversar hoje com o vereador do PT, professor Rômulo Ornelas. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para fazer o debate sobre um tema tão polêmico como esse. Também com a gente, vamos contar hoje com a ajuda de um psicólogo do CAPS Álcool e Drogas, Roger Rosa Ribeiro. Olá, Roger. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, agradeço ao convite da TV Câmara para discutir esse tema que é de extrema relevância social e um problema mundial da saúde pública. Lembrando que também foi convidado aqui pela parte da Guarda Civil Municipal o GCM segunda classe Washington Luiz de Santana, mas aí estando num outro compromisso ele não compareceu ao programa, então vamos aqui fazer o debate com o vereador e também com o psicólogo do CAPS. E lembre-se, participe do Câmara em Pauta com a gente. Mande o seu e-mail aí para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver debatidos aqui, opine, critique, elogie, enfim, o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. Senhores, hoje em dia a gente fala sobre drogas aqui, é um tema muito comum, muito relevante, e muitas vezes o pastor João Barbosa, vereador do PRB aqui desta casa, sobe a esta tribuna justamente para levantar muitas vezes essa bandeira durante as sessões plenárias que acompanhamos aqui, as sessões ordinárias, para falar sobre tabagismo, álcool e drogas, enfim. Queria que vocês também dessem uma palavrinha inicial dessa questão. Primeiro você, professor, vereador Rômulo Ornelas. Essa questão da droga, eu trabalho com isso aí em função da minha questão de professor da periferia. Eu dou aula na periferia há 25 anos e sempre estou envolvido, queira ou não queira, estou envolvido nessa questão, porque o professor, ele tem a maioria dos professores de periferia tem uma atuação muito grande, né? É um problema de saúde pública, é uma epidemia mundial, um problema muito grave, que, infelizmente, o poder público não acompanhou o crescimento desse problema. E o poder público ainda deixa muito a desejar nessa questão do combate a essa doença tão danosa para a sociedade. Roger, você que é psicólogo do CAPS, é bom a gente até esclarecer a sigla, né? Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas aqui de Guarulhos. Vê como a questão das drogas aqui no município hoje. Queria que você também falasse um pouco da função do CAPS, o que é que o CAPS faz aqui na cidade. Bom, primeiramente, que o problema das drogas tem diversas facetas, né? Facetas sociais, econômicas, tem a ver com a questão da violência social, do crime organizado, mas é principalmente um problema de saúde. Muitas vezes a gente, no atendimento, percebe que as famílias têm uma ideia de que a droga é uma safadez, uma falta de caráter, diversos adjetivos que, na verdade, o problema das drogas, a dependência química, é uma doença. E não é uma doença individual só do paciente, é uma doença familiar. Quem convive com o usuário de droga, seja filho, irmão, pais, todos sofrem, é uma doença familiar. Então, o nosso trabalho do CAPS tem essa ótica de tratar a dependência química como uma doença, oferecer o tratamento não só para o paciente, mas também para o familiar, né? A gente tem todas as atividades terapêuticas envolvendo o paciente e o familiar, porque se o familiar ele participa da doença, a participação dele na recuperação, na promoção da saúde é fundamental. Então, a gente tem que também mudar esse enfoque que a dependência química é uma doença e que exige não só uma política da saúde pública, mas também das outras esferas da educação, da cultura, do direito, do trabalho. Então, a gente tem que ver todas essas estratégias de ter um trabalho integrado de enfrentamento à questão das drogas. E o CAPS, ele age como hoje na cidade? Qual a função do CAPS exatamente? Bom, nós temos um único CAPS de álcool e drogas na cidade, temos CAPS de saúde mental e CAPS de álcool e drogas. E o nosso trabalho, primeiramente, é de atender o usuário. Então, a gente tem usuários desde da maconha, das drogas ilícitas, da bebida alcoólica e, é claro, a porcentagem de alcoolismo é
muito maior, né? Hoje em dia, nas estatísticas todas, o alcoolismo e o tabagismo são as drogas assim, mais preocupantes e que a gente muitas vezes focaliza nas drogas ilícitas, né? E não pensa na questão do álcool e do tabaco, que tem uma propaganda fortíssima, tem um apelo econômico fortíssimo. Então, o CAPS, ele procura, né, tratar todas essas esferas dos pacientes que querem realmente se tratar, dos familiares, né? Então, essa é a nossa Mas lá as pessoas vão voluntariamente, é isso? Vão voluntariamente até o CAPS para procurar um tratamento. Isso, porque o CAPS, a prioridade do tratamento do CAPS é a questão do voluntariado. Por quê? Porque o paciente que vai voluntariamente procurar o tratamento, o prognóstico dele é bem melhor, porque ele já tem, né, internamente já uma ideia dos custos e benefícios do que a droga traz na vida dele. Ele já passou por perdas em termos de saúde, de perdas profissionais econômicas, de perdas familiares. Então, aquela pessoa que a esposa está se separando, que ele já perdeu o trabalho e não consegue produzir adequadamente, a saúde dele já está desenvolvendo uma cirrose ou algum problema de saúde mais grave. Então, é aquele paciente que ele quer se tratar, ele vai voluntariamente, porque ele já percebeu o quanto ele perdeu na vida por causa da droga. Então, esse paciente tem um prognóstico melhor, porque você já trabalha essa vai predisposto ideia, a melhorar, né? Sim, de recuperar algumas coisas que ele já perdeu na vida. Porque assim, algumas ele pode recuperar, outras, como por exemplo o tempo, ele jamais vai recuperar. E aí o CAPS faz o quê? Encaminha para onde essas pessoas? O CAPS, como funciona o tratamento do CAPS? Inicialmente, é feita uma triagem para diagnosticar o nível de gravidade que esse paciente está. Então, se ele está numa gravidade muito aguda, numa síndrome de abstinência, o nível de compulsividade dele com a droga, com a bebida alcoólica, está muito alto, a gente tem um procedimento chamado hospitalidade noturna, que é uma internação de aproximadamente 15 e 20 dias visando a desintoxicação desse paciente, né? Na medida em que ele é desintoxicado, a gente consegue ter uma ideia melhor do diagnóstico, se ele tem uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É quando, além da dependência química, ele tem outro transtorno psiquiátrico, que isso é muito comum entre os usuários de drogas, essa tal da comorbidade, que são duas doenças ao mesmo tempo. E isso ajuda no plano terapêutico que a gente estabelece para esse paciente. Do que ele vai participar, uma terapia ocupacional, grupo verbal, isso é feito familiar, no CAPS mesmo? No próprio CAPS, do CAPS. Então, essa hospitalidade noturna é para fazer essa desintoxicação. E tem também um núcleo que a gente chama de intensivo, que por aproximadamente um mês, ele comparece todos os dias ao CAPS, porque lá a gente trabalha junto com ele a questão da medicação, da alimentação saudável. Por quê? Esses pacientes muitas vezes têm doenças como diabetes ou outras doenças que precisam de uma alimentação adequada, de uma medicação com horários rígidos. E se ele está em casa usando droga, bebendo, ele não consegue tratar da diabetes, não consegue tratar da pressão. Então, esse período que ele está no CAPS, a saúde dele é tratada de um ponto de vista integral. E quando ele já está num outro nível, que ele não está naquela compulsão de usar diariamente, que ele já está abstinente, aí a gente coloca no núcleo semi-intensivo, que aí ele vai 2 a 3 vezes por semana no CAPS para realizar as terapias, e todas as terapias têm a participação do familiar através do grupo de orientação familiar. Ou seja, tratamento, ele trabalha nessa linha, do paciente e do familiar. Perfeito. A gente vai até aprofundar um pouco mais o tratamento aí ao longo do programa. Quero aproveitar aqui e passar o endereço, então, do CAPS. Só tem um CAPS na cidade? Sim. Só um CAPS aqui em Guarulhos. Então, vou aproveitar e passar o endereço para você. Se você souber de alguém que tenha problema ou quer indicar, enfim, pode ser aí uma luz no fim do túnel para muita gente. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Rua Joaquim Miranda, 298, na Vila Augusta. Telefone 2422-0123. É isso, Roger? Perfeito? Isso aí. Então, só repetindo para você, Rua Joaquim Miranda, 298, na Vila Augusta, 2422-0123. Funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, se você souber de alguém que precisa, queira indicar, enfim, é importante passar esse endereço. Professor Rômulo Ornelas, você disse que droga é um problema social,
É um problema educacional também, você que é professor de periferia convive muito com o problema. O que você acha que facilita o contato das pessoas hoje com a droga? Quais são os facilitadores para você? Tanto de jovens, crianças, até como adultos. Olha, um dos fatores é a falta de um trabalho preventivo, né? Falta trabalho de prevenção, apesar que na periferia tem muitas ações sociais de entidades, seja das igrejas, de movimentos sociais, que fazem esse trabalho preventivo. Acho que falta essa ação preventiva por falta do poder público, e aí causa essa epidemia tão forte na cidade, que é a quantidade de usuários de droga que tem aqui. Também a questão do tratamento, que é o CAPS, que faz um trabalho espetacular, muito bem feito na cidade, mas, no entanto, é um copo d'água no oceano, por tamanho o problema que tem usuário na cidade. Mas o senhor acha, não sei, se facilitador é só estar na periferia? Não. Porque a gente sabe que droga existe em todas as classes sociais, né? A droga chega às pessoas de todas as classes sociais, idades, enfim. E hoje também as drogas estão mais baratas, né? Dizem que custa-se menos e as drogas são mais potentes, mais puras. Então, como é que o senhor vê essa questão? O facilitador não é só periferia, né? Não. Droga não tem classe social, está em todas as classes, né? Eu não sei se a droga, não sei se tem essa opinião, se a droga está mais barato, né? O pessoal fala que o crack ela é mais barato, mas, no entanto, que ele usar uma pedra só não satisfaz. Então, tem que usar várias pedras. Então, ele se torna tão caro como qualquer outra droga. Não é tão barato assim como se fala, não. Mas é que, por exemplo, quando o Roger falou aqui de álcool, enfim, são drogas mais acessíveis, digamos assim, né? Até as mais legais. Então, de repente, as pessoas vão consumindo e perdem a noção e passa aí a ser usuário, dependente químico, enfim. Mas você acha que na educação, professor Rômulo, é melhor formar a pessoa desde pequena, tentar conscientizar a pessoa desde pequena, porque você disse que não tem um trabalho preventivo na cidade. Como seria esse trabalho preventivo? Seria na educação de base, começando nas escolas ou não? Não só na educação, mas principalmente na área esportiva, né? Nas periferias, você percebe que antigamente, quem conhece as periferias das grandes cidades, o impacto imobiliário destruiu com todos os locais de atividades que tinha, né? Principalmente campo de futebol, que a criança... Hoje, onde que eram os campos de futebol, virou tudo prédios. Então, essas locais de ação, de falta de atividade física para a criançada, muita criançada ociosa, fica ociosa na periferia. Então, você acaba tendo um monte de criança aí largado lá na rua, e quando deixa na rua, você sabe como é que funciona, né? O tráfico cuida. E aí as criançadas viram refém do uso de droga, o refém do tráfico. Quer dizer, o lazer, o ter algo para fazer, seria uma coisa importante para evitar que as drogas chegassem às pessoas, no seu entender. A falta de atividade, falta de um trabalho preventivo por parte, não só do poder público, né? Por toda a sociedade. Dentro das escolas, por mais que falta um conhecimento por parte dos profissionais da educação, que falta mesmo, mas dentro das escolas existe um trabalho, mesmo que pequeno, existe uma interação. Eu mesmo dou aula no ensino médio, e eu percebo, né, como a gente faz esse trabalho com jovens. Eu me envolvo muito no bairro com a juventude, frequento os mesmos locais que essa juventude frequenta e converso com eles, me envolvo com a família, trabalho com essa juventude, seja na área esportiva, na área educacional, coordeno cursinho pré-vestibular, trabalho com essa molecada e esse trabalho a gente acaba tirando essa molecada do meio do uso de drogas. Como o Roger falou, essa molecada, essa juventude, eles têm não é só a ação do traficante, então eles são muito sucessivos ao uso de droga pela facilidade também.
Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai tentar entender como é que é possível realmente combater efetivamente as drogas na cidade de Guarulhos. Se é só com a educação, se também é um problema de segurança pública. Infelizmente, aqui o comandante, o GCM, segunda classe, o Washington Luiz de Santana, não compareceu. A gente queria ouvir a opinião dele, representando a Guarda Civil, para falar um pouco aqui sobre a parte de segurança pública, sobre o projeto Guarde, que é um projeto bacana que a Guarda tem aqui. Infelizmente, essa parte a gente vai ficar devendo para você. Mas não saia daí, a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente aprofunda o tema para você aqui. Tema de hoje do Câmara em Pauta: combate às drogas. A gente já volta. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, tema de hoje: combate às drogas, recebendo a presença aqui nesta edição do Câmara em Pauta do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, e também de Roger Rosa Ribeiro, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas da cidade de Guarulhos. Professor Rômulo, o que efetivamente a gente pode fazer para combater as drogas no município? Já que estamos falando de combate às drogas, esse é o grande tema do programa. Combater é um negócio muito complexo, mas eu defendo sempre a tese da prevenção. Isso é um fator principal. Eu acho que quando há prevenção, você, no mínimo, diminui a ação do uso da droga. Mas de que maneira? Vamos aprofundar um pouquinho essa prevenção. Várias atividades esportivas. Na cidade de Guarulhos, por exemplo, nós não temos uma política de esporte nas comunidades, uma política de esporte como uma ação social. Falta isso. Isso aí precisa, né? Aí joga tudo na escola, nas costas da escola, como fosse a escola que tem que fazer esse trabalho. Não, o poder público deveria ter uma ação mais preventiva na área, principalmente na área esportiva, não é? Para que houvesse esse combate efetivamente antes que a droga chegue ao usuário. Eu não entendo também, quando se fala em combater o uso da droga, eu não entendo que a droga tem que ser tratado como o problema de segurança pública, apesar que o tráfico deve ser tratado assim. Mas a droga ela tem que ser uma ação mais de saúde pública, né, quando se trata do usuário, mas quando se trata de prevenção, na área esportiva, de esporte, seria uma ação mais interessante. Usar os potencial que as periferias têm, criar espaços, né? Guarulhos teve uma ação interessante, efetiva, nas criações dos céus, né? Estão sendo criados vários céus que têm uma ação preventiva interessante, mas ainda é muito pouco, né? Infelizmente, os locais de atividade esportiva foi usado pela especulação imobiliária aqui na cidade, o brasileiro gosta muito disso, de campinho de futebol, tal, essas coisas todas. É cultural já, né? Cultural, faz parte, né? Eu ainda defendo a ação preventiva como a melhor maneira de combate à droga. Com certeza. Roger, você também vê como vereador, você acha que existe uma omissão do poder público hoje na cidade com relação a essa questão do combate às drogas, principalmente na prevenção? Bom, em primeiro lugar, que quando você pensa na questão
da dependência química, no problema das drogas, existe um leque muito grande para você pensar na questão da gestante dependente químico, né? Que o número de gestantes dependentes químicas que não tem nenhum acesso à saúde, né? A pré-natal, todas as prevenções de outras doenças que, porventura, acontecerão. Você pensar também na questão do adolescente, da questão da criança usuário de droga. Então, quando você abre o leque, você vê aí que existem muitas questões a serem pensadas, mas a gente tem que pensar também que a dependência química, como eu falei antes, né, da ótica da saúde, que é uma doença familiar, né? Então, não é qualquer pessoa que vai usar droga se tornar dependente, né? A dependência química vai surgir de uma conjunção de fatores, que é a personalidade, a dinâmica familiar, o quanto essa família é conflituosa, ou nível de saúde mental, a ocorrência de transtornos nessa família, se um dos pais... Quer dizer, também somos frutos do nosso meio, né? Também somos frutos do nosso meio. A exposição à droga, que nem você pensar naquela criança que ela mora em frente à biqueira, que ela vê todo dia, né, o tráfico de drogas ali na porta da casa dela. Então, quer dizer, ela já vai crescer mais vulnerável. Então, quando a gente pensa na questão da prevenção, porque tem essas duas linhas de frente, o enfrentamento, né, o tratamento, como enfrentar a questão da droga, porque aí a gente precisa de uma grande estratégia intersecretarial, porque a prevenção não é o objeto apenas da saúde. Você tem que pensar na questão da educação, tornar a educação acessível para a população, da questão da cultura, que aqui em Guarulhos a gente teve um tempo atrás, aquele projeto dos pontos de cultura, que levou a cultura para as periferias, da questão do trabalho, da inserção desses adolescentes, dessas crianças de rua, né, à educação e ao mercado de trabalho, porque se você pensar nesse usuário de droga que está na periferia, nos lugares mais afastados dos centros, eles estão excluídos de todas essas questões da saúde, da educação, da cultura. Então, você tem que pensar na questão do esporte, mas não é apenas o esporte, né? A criança não vai passar o dia todo jogando futebol lá no campinho. Ela precisa de educação, precisa de cultura, precisa de alimentação adequada, que na maioria das vezes essas famílias não têm. Essas famílias não têm recursos financeiros para vir até o CAPS procurar o tratamento, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas questões. A gente precisa integrar todas as esferas do poder público, não é só a saúde, são todas as esferas do direito, do trabalho, da integração social, da cultura, da saúde. Então, esse é o plano de enfrentamento, né? E assim, da questão da segurança. É um problema de segurança, sim. A gente teve recentemente vários transtornos aí que a gente viu na Fernão Dias, em todos os outros lugares aí da periferia, em que tudo isso é fruto também do crime organizado, do tráfico de drogas. Por quê? Porque a droga alimenta tudo isso, o crime paralelo, né, as organizações criminosas. Então, essa integração a gente precisa ter. Ao invés das crianças estarem expostas a ver o tráfico de droga na porta de casa, ela poderia estar passando o dia no céu, tendo acesso à educação, à saúde e à alimentação. Então, tem que tirar a criança desse ambiente para ela ter acesso a todos esses direitos, né, que a Constituição garante. Mas assim, antes da gente entrar na parte mais técnica, porque a gente ainda vai falar um pouco de algumas drogas, citar os efeitos e, claro, entrar no tratamento e na grande polêmica da internação voluntária ou compulsória e falar da clínica ainda que deve ser construída aqui em Guarulhos. Mas antes disso, só para que a gente não fique batendo numa mesma tecla, ou até para a gente desmistificar. Porque aqui você falou, tanto você como vereador, precisa de educação, precisa começar lá na base, porque as pessoas precisam ir para o céu, ou ter esporte, ou ter uma alternativa de lazer. Então, estamos falando em esferas de pessoas aqui menos favorecidas. Como, então, explicar que uma pessoa aqui tem educação, que vai à escola ou estuda numa escola particular, que tem acesso ao esporte, que tem em casa um videogame, que tem piscina no prédio, como explicar que essa pessoa também pode se tornar um usuário de drogas? Claro, por favor. Como eu falei antes, o fenômeno da dependência química, ela é uma conjunção de fatores. Tem a questão do núcleo familiar, porque o que a gente tem hoje em dia? A ascensão da mulher ao mercado de trabalho. Então, você vê que nas famílias de classe média alta, tanto o pai quanto a mãe
estão inseridos no mercado de trabalho. Muitas vezes a criança, ela passa os primeiros anos da vida dela, o encontro dela com os pais é só no período noturno. E aí, quando o pai chega em casa, ele vai direto para o computador para resolver problemas do trabalho. A mãe também, e muitas vezes a criança não tem esse vínculo afetivo, essa proximidade. Olha, filho, vamos brincar, como foi o seu dia na escola? Então, essa distância afetiva entre pais e filhos favorece que a criança cria esse vazio afetivo. Muitas vezes os pais querem compensar esse vazio afetivo com artigos de consumo material. Então, dá o tênis mais caro, dá o tablet mais caro, uma forma de compensar esse distanciamento. E muitas vezes essas crianças, elas crescem baseando a vida delas na questão do consumo, né? Então, os artigos mais caros de última geração, seja roupa, tênis, marca, e nisso a criança cria uma voracidade pelo consumo. Então, como eu falei, uma conjunção de fatores. A dinâmica familiar, como é o relacionamento dessa família, a personalidade dessa criança, porque a personalidade do indivíduo se forma já a partir dos primeiros meses de vida. Então, se ela, desde bebê, ela cresce nesse ambiente do distanciamento afetivo, do consumo excessivo, se ela tiver exposição à droga, ela pode vir a se tornar um dependente químico. Não são todas as pessoas que experimentam algum tipo de droga que vão se tornar dependentes químicos. Os que vão se tornar dependentes químicos têm essa conjunção de fatores. A dinâmica familiar, a personalidade que vai se estruturar a partir daí. A droga, ele é um detalhe nessa conjunção de fatores. Então, como o vereador bem disse, a questão da droga, da dependência química, não tem classe social, né? Então, você vai encontrar profissionais desde empresários, economistas, políticos, professores, médicos, o desempregado. Todas as classes sociais estão expostas ao problema da dependência química. Quer dizer, ouvimos a opinião de um psicólogo. Então, é a substituição de um vazio, de alguma coisa que está faltando, até como fuga ou até pelas relações de consumo. É por aí, vereador? Sim. Eu até reafirmo o que o Roger falou na seguinte questão. Acho que a destruição do seio da família é um dos fatores interessantes. Hoje o senhor acha que a família é uma instituição que está deixando de existir? Olha, nesse aspecto do amor, do carinho? Se fizer uma avaliação histórica, você vai lá pós-revolução industrial e a cobrança do próprio sistema capitalista, da inserção da mulher ao mercado de trabalho, houve... A mulher, tradicionalmente, na família matriarcal, ela que cuida, ela guardava a proteção à família, né, dentro de casa. E a inserção da mulher ao mercado de trabalho, não que eu seja contra, lógico que nunca isso, né? Mas a mulher, ela inserida no mercado de trabalho, o homem no mercado de trabalho, os filhos, ela ficava ali, entre aspas, terceirizada a criação dos filhos. Isso aí cria esse vazio mesmo. E, além de tudo, a substituição desse vazio afetivo para o consumo, presentear a criança. Esse vazio era sempre substituído pelo desejo de consumo. Então, isso ocasiona um dos fatores, né, que explica também a famílias que têm tudo na mão, pessoas que têm tudo na mão e é usuário de drogas. Esse problema familiar é um dos fatores interessantes, né? E isso vem pelos fatores históricos da mudança de conceito de família. Porque é importante para a gente desmistificar, né? Não ficar só nas classes mais baixas, como a gente ficou no começo do programa. Quer dizer, um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema de falta, de repente, de atenção, de amor, de carinho, pode ocasionar isso somado à personalidade de cada indivíduo, como colocou o Roger aqui. Antes da gente ir para o intervalo, Roger, queria que você me diferenciasse aqui os tipos de drogas, para a gente estar um pouco na parte mais técnica, e aí no retorno do bloco a gente poder falar do tratamento, enfim, para a gente poder, então, aprofundar esse assunto. Tipos de drogas, estimulantes, depressoras ou perturbadoras do sistema nervoso e alucinógenas. Queria que você diferenciasse para a gente o que é cada uma e desse um exemplo prático aí. Tá. Bom, que a gente abordou essa questão da personalidade e da família, do meio social, mas tem uma questão importantíssima, o efeito que a droga causa no ser humano. Então, esse mistério, por que sabendo que a droga causa tão mal, por que as pessoas se tornam dependentes? Por quê? A atuação da droga se dá no cérebro, numa parte do cérebro chamada sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções,
pelas sensações, pelo prazer, pelos instintos. Então, quando a gente tem assim, uma comida gostosa, né, vai no restaurante, aquela comida deliciosa, aquela sensação de prazer que a gente tem. Quando a gente namora, faz amor, consegue alcançar algum objetivo, aquela sensação de prazer. Essa sensação de prazer, ela é proporcionada por esse circuito que eu falei que fica no cérebro, que é o circuito do prazer. Todas as drogas, elas agem sobre esse circuito do prazer. Então, quando a pessoa ela usa a droga ela libera uma substância, algumas, né, chamadas dopamina, serotonina, que são responsáveis pela sensação de prazer. A droga libera artificialmente essas substâncias que causam aquele prazer intenso, é por causa disso. Só que quando cessa o efeito da droga, o cérebro ele precisa desse circuito do prazer mais ativo. Por quê? Porque senão vem uma angústia e uma depressão tremenda. Então, o fenômeno da droga, que chama-se tolerância, o que é? A pessoa, cada vez, ela precisa de uma quantidade maior da droga para obter aquele nível de prazer. Então, esse mecanismo é que produz a dependência química. Então, isso é fundamental para a gente pensar que não é só você trancafiar a pessoa que ela vai parar de usar droga. Eu coloco ela numa clínica trancafiada, ela fica lá, ela vai passar o problema da dependência. Quando a pessoa fica sem a droga, o organismo manifesta os sintomas que são a síndrome de abstinência. Então, ela precisa ser medicada, precisa ser desintoxicada para ela conviver com essa relação com a droga. Agora, voltando na sua pergunta, quais as diferenças? O efeito que a droga causa no cérebro, no sistema nervoso central, tem essa diferenciação, tanto do efeito depressor, que é o efeito depressor, quando o funcionamento do cérebro ele sofre uma lentificação. Então, quais os exemplos dessas drogas? O álcool, principalmente a heroína, que é uma das mais perigosas, alguns benzodiazepínicos, né? Alguns calmantes, cola de sapateiro, né? Que são os inalantes e solventes. Então, todas essas drogas estão na classe das drogas depressoras, que elas causam uma lentificação do funcionamento do cérebro, então a pessoa fica, entre aspas, mais relaxada, né? E, em oposição às depressoras, existem as estimulantes, que o efeito sobre o cérebro é de aceleração. A pessoa vai ficar acelerada, agitada. Os exemplos, a cocaína, as anfetaminas, que se você vê na população as classes que usam mais essas drogas, principalmente os trabalhadores do turno noturno, né? Motoristas de caminhão, que precisam muitas vezes fazer uma viagem de 12 horas pela madrugada. Então, para ele não dormir, ele usa esse famoso arrebite, né? Que são as anfetaminas. O tabaco, que é uma droga ilícita, está nessa classe também. O tabaco está na estimulante também? Estimulante, né? A nicotina, né? A nicotina tem esse efeito estimulante no cérebro. E as chamadas alucinógenas, né? Ou perturbadoras, que aí nessa classe existem o LSD, o êxtase, que além de ser considerado uma droga alucinógena, também é uma droga estimulante. Cogumelo, né? O famoso cogumelo, o chá de lírio, essas são as drogas chamadas perturbadoras, né, ou alucinógenas. A maconha também é classificada nesse sentido, que o efeito dessas drogas causa uma perturbação da percepção da pessoa. Então, a pessoa ela fica suscetível para ter alucinações visuais, da realidade, né? Auditivas, né? Quer dizer, uma distorção da realidade. Ok, acho que está bem explicado. Então, no retorno do bloco, a gente vai falar sobre o tratamento. Se acontecer, se não tiver jeito, você conhece algum caso, como é que a gente pode ajudar aí no tratamento? A gente faz uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente já está de volta. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433.
Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 2:15, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 2:15, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:15, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre combate às drogas, com a presença do vereador petista, professor Rômulo Ornelas, e com a presença de Roger Rosa Ribeiro, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Álcool e Drogas, aqui da cidade de Guarulhos. Professor Rômulo, devemos ter aqui em Guarulhos, foi bandeira de campanha do prefeito Sebastião Almeida, a construção de uma clínica pública para usuários, para dependentes químicos, para o tratamento lá na Água Azul. Inclusive, estive até no terreno, conheci o terreno, bem grande. Primeiro, o senhor acha que essa obra sai mesmo até o final do mandato dele? Se sair, quais os benefícios que pode trazer para a cidade? O senhor vê que pode aumentar o número de vagas para internações? Porque hoje não existem muitas, principalmente existem clínicas muito mais particulares do que públicas, as parcerias são meio difíceis, né? Eu acredito que saia assim até o final do mandato do prefeito Almeida. Ele está no programa de governo, ele prometeu isso para a população, né? Espero que saia mesmo, que o problema é muito grave. Aqui não tem nenhuma clínica pública que atenda essa população, que necessita muito do tratamento. Aí, na ausência do poder público, prolifera um monte de clínica aí, chamado clínicas particulares, que na verdade, tem muita dificuldade de prestar um bom serviço à população, né? Mas inclusive, eu fiz um requerimento aqui na Câmara, cobrando do prefeito quando que vai ser o início das obras, quando que vai terminar, para ver se até no final de 2016, que é a promessa, saia definitivamente essa clínica aqui para atender a população que está dependendo desse serviço da prefeitura. Porque estava no programa de governo, é importante então a gente cobrar, né? Principalmente aí os senhores que têm esse papel aqui na Câmara. Roger, como é que a gente pode fazer o tratamento de uma pessoa que tem esse problema e quando ela não quer voluntariamente se tratar? Você é a favor da internação compulsória ou de que algum familiar assine lá para que essa pessoa se trate? O que você pensa a respeito, como psicólogo, uma visão de comportamento sua? Bom, primeiramente, né, pensar na estrutura que a gente tem de saúde pública e no que é preconizado pelo SUS. A internação, ela é indicada quando o paciente coloca em risco ou a própria vida ou a vida de terceiros, ou quando ele se encontra no quadro que eu descrevi há pouco da síndrome de abstinência, ou quando ele está em algum outro transtorno mental que ele precisa ficar recluso. Então, nessa fase mais aguda da crise, ele precisa de uma internação. Mas o objetivo é sempre de você integrar ele ao meio social. Existem muitas clínicas que
tem essa ideia de que o paciente fica recluso 6 meses, 8 meses, 1 ano, que isso vai resolver o problema, não é? Então, assim, você tem que trabalhar com essa realidade social dele, ele fazer o tratamento, mas que ele possa reintegrar o seu mercado de trabalho, as suas atividades sociais, o seu contato com a família. E muitas famílias, pelo sofrimento, têm essa ilusão, olha, eu quero que ele fique internado, porque aí dá um sossego para a gente. Então, a gente tem que mudar isso e trabalhar também a família, que o tratamento... O apoio da família é essencial, né, nesse momento. Sim, a participação é essencial. Agora, o que é uma internação involuntária? Muitas vezes, o problema da droga, ele está tão agudo, o consumo tão intenso, e além do consumo, o paciente tem o que eu falei há pouco da comorbidade, que é a dependência química, mas algum transtorno psiquiátrico. Então, nesses momentos, o paciente não está em condições de decidir sobre a sua vida. Então, uma junta profissional, médico, psicólogo, que avalia se esse paciente precisa de uma internação involuntária. Não é qualquer pessoa, interna e pronto. Uma junta de profissionais de saúde avalia as condições desse quadro para decidir se ele precisa ou não de uma internação voluntária. Existem casos que precisam dessa internação voluntária. E qual é a duração dessa internação? A gente não pode estabelecer uma regra de que todo paciente tem que passar 8 meses, 1 ano lá. Por quê? Cada caso é um caso. Esse paciente tem que ser acompanhado diariamente de acordo com a evolução do quadro, de acordo com a melhora dele, você vai reintegrando ele à família, às atividades sociais, ao trabalho. Por quê? O trabalho é extremamente terapêutico. Quando a pessoa ela se sente produtiva, ela vê o resultado do seu trabalho, isso é terapêutico. A gente precisa resgatar nesses pacientes a autoestima, a capacidade produtiva e o relacionamento familiar. Né? Então, a gente não tem que traçar uma regra de tempo, tem que ser conforme a evolução do paciente. E a internação voluntária, que a gente tem no CAPS, quando o paciente está num nível de gravidade, ele opta, olha, eu não estou em condições de ficar em casa porque eu tenho acesso à biqueira diariamente, é perto da minha casa, então eu quero ficar recluso. Então, esse paciente ele fica no CAPS durante esses 15 a 20 dias. Lá ele faz a alimentação de acordo com o quadro de saúde dele. Ele utiliza as medicações adequadas, tem avaliação médica, tem avaliação psiquiátrica, tem as atividades de terapia ocupacional, o atendimento psicológico, a terapia familiar. E de acordo com essa evolução, conforme ele vai se sentindo seguro, conforme passa o período da síndrome de abstinência, quando a gente avalia que ele está em condições de retomar a vida pessoal dele, ele retoma. Agora, é claro, se essa clínica que você citou, ela for construída em Guarulhos, tiver uma equipe profissional, vai ser muito bem-vinda, porque, como já foi falado, a gente tem um único CAPS, né? E a população é enorme, né? A epidemia do uso de drogas nas periferias é grande e o acesso é complicado, então é uma iniciativa que será muito bem-vinda. Mas é o que eu falei, a gente tem que ter em meta quais os objetivos do tratamento, né? O que é, você falou também da internação compulsória, né? A internação compulsória é um dispositivo jurídico, né? O juiz que determina a internação compulsória, né? Porque muitas vezes a gente tem no CAPS isso, muitos familiares, não, quero internar força aí. Não é assim, é um dispositivo funciona, claro, jurídico, o CAPS não faz internação compulsória, né? O nosso tratamento ele é principalmente voluntário, e a voluntariedade é um dos pontos principais do sucesso do tratamento. Queria ouvir do vereador, até porque, além desse tema da internação compulsória, porque, claro, são partidos diferentes, políticas diferentes e as pessoas pensam de modo diferente. Por exemplo, o governo do estado é a favor da internação compulsória, né? E já o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele acabou com algumas parcerias que existiam com as clínicas e ele é a favor dessa parte mais terapêutica, de casas de acolhimento em que a pessoa pode sair, trabalhar durante o dia e depois sim volta lá para ter um repouso. Você é a favor de que corrente aí, vereador? O senhor que sempre fala o que pensa aqui. Eu falo o que penso, mas eu não entro nessa questão com a questão ideológica. Eu não vejo essa questão como ponto de vista ideológico. Eu particularmente, falo do que eu vejo.
eu tantos anos trabalhando na educação e convivendo no dia a dia com as pessoas, conversando com as famílias, eu vejo o depoimento das famílias e o depoimento do dependente. O que eu vejo, que eu já vi sobre a internação compulsória? Eu vi que muitos depoimentos de famílias e ex-internos foram satisfatórios. Eles mesmos falam, eu fui para a clínica sem minha vontade, foi me pegar e me levaram sem minha vontade. E eu agradeço por isso. Eu vi muito isso aí, né? Eu vejo muito. Então, como eu não sou especialista no assunto, não sou psicólogo, não sou um psiquiatra, o que eu faço? Sou um professor. Eu vejo a prática do dia a dia. A minha ação é mais prática, né, do que mais especialista. Eu vi muito depoimento de famílias e vi muito depoimento de ex-dependentes. E falando, fui internado sem minha vontade, amarrado, e deu resultado, eu estou aqui, né? Qual que é a explicação científica? Eu não sei. A minha explicação é visual, é o que eu vi. É São Tomé. É sensorial, né? Eu vi lá, eu vi, né? E converso, são pessoas de bairro, são pessoas, alguns ex-alunos, pessoas que você conhece no dia a dia. Tem pessoas que eu convivo no dia a dia que um dia foi internado de maneira compulsória. E ele explica positivamente. Então, analiso desse ponto de vista, né? Do ponto de vista prático, não é nada científico. Do ponto de vista funcional. Só para a gente fechar, então, esse assunto aqui do tratamento, o senhor acha que faltam hoje clínicas especializadas no tratamento de usuários dependentes químicos? Com certeza, falta muito. Porque tem muita clínica que também se diz que acolhe paciente e tal, mas no fim das contas age também como muitos asilos aqui, não só da cidade de Guarulhos, mas do Brasil inteiro, que jogam lá a pessoa em qualquer quarto, não dá alimentação adequada e também não pode ser assim o tratamento. Exatamente, né? E às vezes com a conivência da família, que a família se torna um codependente, né? Como o Roger falou aqui, muito, muito bem dito, que a família quer se livrar do problema. Chega lá e passa o problema para frente. Aceita muitas vezes uma situação deprimente em função de que o dependente virou um problema ali na família e não tem como resolver, né? Então, essa questão aí, viu, Leandro, sobre a questão da internação compulsória, eu vejo do ponto de vista da praticidade. Não sou especialista no assunto, mas olho experiência própria de tantos anos lidando com isso, vendo no dia a dia da cidade, das pessoas. Então, eu falo desde essa praticidade. É por depoimentos. Eu vejo muito depoimento, né? Eu trabalho muito com as questões das famílias, faço um trabalho preventivo com crianças e famílias. Toda quinta-feira, eu, enquanto professor, dou palestra para as crianças, para a família das crianças, que eu trabalho com uma área esportiva, com judô, karatê e futebol. Então, toda quinta-feira a gente faz palestras com especialista, aí já é com a parte especialista, e eu vejo depoimento de família, né? Eu vejo depoimento nos NAs, né? Nos Narcóticos Anônimos, que existe esse trabalho pela cidade. Eu vejo depoimento dos ex-internos. Então, eu trabalho com isso, né? Eu vejo a parte esse empírica. ponto, eu vejo esse lado, né? Como o poder público não tem uma ação para mostrar o contrário, né? Eu não vejo nenhuma ação científica provando o contrário, então eu vejo o que é prático, o que me mostra, né? Então, nesse ponto de vista, eu defendo a internação compulsória olhando a praticidade da coisa. Pelos depoimentos que o senhor os tem tido mais positivos do que negativos. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. No retorno, então, vamos falar de projetos de lei aqui para a cidade de Guarulhos. Tivemos uma sessão temática aqui na Câmara que votou e aprovou vários projetos de lei aqui para a cidade, e a gente vai saber quais são daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente volta já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele,
você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta, conversando hoje sobre combate às drogas aqui na cidade de Guarulhos, com a presença do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, e também com a presença de Roger Rosa Ribeiro, psicólogo do CAPS-AD, aqui da cidade de Guarulhos. Professor Rômulo, em uma sessão aqui da Câmara ordinária, não vou saber precisar o número para você, mas foram votados e já sancionados pelo prefeito Sebastião Almeida, inclusive, vários projetos de lei aqui de companheiros seus, e um, inclusive, seu aqui, que dizem respeito ao combate às drogas. Vou ler alguns aqui rapidamente. O Guti foram 2 projetos. Institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Crack e cria o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Crack. Também, do vereador Guti, a notificação obrigatória do atendimento dos casos de gestantes usuárias de drogas ao gestor municipal de saúde, que o Roger se referia aqui, que também é um problema mais delicado. Do vereador pastor João Barbosa, institui nas dependências das escolas públicas e particulares do município de Guarulhos campanhas educacionais anti-tabagismo. Seu projeto, professor Rômulo, que institui o Programa Municipal de Reabilitação, Inclusão e Reinserção Social de Dependentes Químicos e cria um Fundo Municipal de Recuperação e Reinserção Social. Do vereador doutor Alexandre Dentista, que institui no calendário das escolas da rede de ensino do município a Semana de Estudo da Dependência Química e suas consequências psicológicas, neuropsicossociológicas. E do vereador Toninho Magalhães, que é um projeto de resolução interno que cria aqui a Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Professor Rômulo, primeiro fale do seu projeto, então, esse fundo municipal aí de reinserção. Nós propomos aqui para a cidade um trabalho que sobre o tratamento de dependência química, desde a prevenção até a inserção do dependente à sociedade, né? Desde o mercado de trabalho e a inserção na sociedade como um todo. Que muitos dependentes químicos, quando vai se tratar, ou ele vai para uma clínica, quando ele volta, ele entrou totalmente destruído. A hora que ele volta, ele não tem onde ficar. Quando eu falo em uma clínica para fazer o tratamento que a prefeitura está propondo a fazer, na reinserção que tem uma casa transitória. A casa transitória que reinserir o sujeito à sociedade, ao mercado de trabalho. Não só terminar o tratamento e falar, vai para casa, voltar, ir para casa e por ir, aí não vai, ele nem casa ele tem mais. Então, o projeto de lei, ele propõe, ele está fazendo uma proposta desde a prevenção à reinserção à sociedade. E esse fundo pretende captar recursos de que maneira? O senhor previu isso lá? É natural. O fundo é para você colocar lá os recursos, né, que é gasto nesse trabalho, né, tipo, captado do próprio governo federal. O governo federal tem um programa de enfrentamento ao crack. Vem daí. E sobre os projetos dos seus colegas, quer dar algum destaque? Eu não sou muito, eu até falei aqui
na tribuna que eu não sou muito a favor de semana de combate às drogas na escola, semana disso aqui, semana daquilo. A escola, aí eu falo com muita propriedade, que eu entendo um pouquinho sobre educação, que eu sou professor. A escola, ela tem os temas transversais. Lá se fala de dependência química de droga todo dia. Em todas as matérias, depende do programa, do planejamento da escola. Então, eu não sou a favor, não fui a favor desse assim, semana de combate às drogas na escola. Não é isso. Eu acho que isso aí tem que ser incessante, depende do grau que a escola achar interessante, na época que for, para trabalhar todos os dias, em todas as matérias, em temas transversais, como diz os PCNs. Com certeza. E a frente parlamentar, o senhor espera que seja atuante nesse sentido? A frente parlamentar mais para observar como está o poder público na atuação do combate às drogas, que foi colocado pelo vereador Toninho. Eu faço parte dessa frente, né? Dessa frente para fazer as cobranças, né? O papel da Câmara é essa, né? Mais de fiscalização e cobrança, né? Em praticidade, pouco a Câmara tem a ação mais na cobrança do poder público e fiscalizar o poder público como está sendo o combate às drogas aqui na cidade. Perfeito. Para a gente já encaminhando aqui para a parte final do programa, Roger, vamos falar um pouquinho de comportamento no seguinte aspecto. Suponha que eu seja um pai de família e sei que o meu filho está envolvido com drogas. E, de repente, o meu filho tem os amiguinhos da escola e um amiguinho da escola, por influência do meu filho, pode estar usando drogas e eu venho a saber disso. Como é que eu chego para o pai dessa criança ou para a mãe dessa criança e explico? Porque se chegar de um modo meio abrupto, né, talvez as pessoas se fechem para a informação, né? Não quer ouvir, porque você não quer acreditar na notícia ruim que você recebe. Como é que a gente pode chegar e explicar? Porque tenho certeza que, de repente, alguém que está assistindo ao Câmara em Pauta conhece alguém e pode ter esse problema, e é importante avisar as pessoas, justamente porque o combate às drogas também passa por nós, né, cidadãos. Como é que dá para fazer isso de modo psicologicamente bom, viável, e que as pessoas aceitem, tentem entender, enfim? Tem aquele jargão, né, que diz assim que os pais do usuário de droga faz meio que aquele papel do marido traído, né, que é o último a saber, porque, assim, esses casos, a gente observa que o filho, ele está fazendo uso da droga há anos, deu vários sinais, várias pistas de que está fazendo esse uso de droga. Quais são essas pistas, esses traços de comportamento? Né? Então, assim, ele dá vários sinais de que está fazendo uso de droga e os pais não conseguem ver. E aí, quando alguém vai falar, a vizinhança toda está comentando, os familiares todos comentando, e só os pais não sabem. Quando você fala, olha, seu filho está usando droga. Não, mas meu filho não está. Então, é um choque, né? Por quê? Isso daí já fala da dinâmica da relação daquela família. Então, o filho começa a trocar o dia pela noite, né? Então, você perguntou dos sinais. Então, quais são esses sinais? O filho começa a trocar o dia pela noite. Você já tem que suspeitar. Passa todas as noites fora e o dia todo dormindo e não quer ir para a escola. Então, você já suspeita. Rendimento escolar cai abruptamente. Então, também fica de olho. Filho passa a ficar muito agressivo, né? Também, você não conhece os amigos dele. Eu vou ali na casa de fulano, mas quem é fulano? Você nunca trouxe aqui, eu quero conhecer fulano, então você não sabe quem são os amigos. Esses sinais já são suficientes do comportamento dele para você suspeitar, né? E agora, da questão dos efeitos, você observa, né? Tem alguns sinais. Uso da cocaína e do crack. Geralmente, eles ficam muito agitados, né? Pupila extremamente dilatada e tem aquele fenômeno que os próprios usuários de droga falam de se morder, que eles ficam mexendo na mandíbula, assim, toda. Então, que eles falam, está se mordendo. Então, esse é um sinal do uso do crack e da cocaína, aquela fungada, limpando o nariz também, é um sinal. A maconha, né, a pessoa costuma ficar muito faminta e costuma ficar com aquele comportamento meio letárgico, não quer saber de nada. Então, são efeitinhos básicos, mas assim, não se prenda muito a esses efeitos X, se prendam à questão do comportamento. O comportamento, esse é o principal. Então, assim, o que eu recomendo? Os pais devem conhecer os amigos dos filhos,
deve saber onde eles estão. Eu vou numa balada. Bom, que balada é essa? Com quem vai? Onde vai? Ter limites, dependendo da idade. Tem 13 anos, 14 anos? Não pode ter essa coisa. Eu vou de madrugada, eu chego. Tem que ter limites. Então, a gente estava falando aqui da questão da relação dos pais, né? Qual que é a melhor prevenção? A melhor prevenção é a educação familiar. Essa é a melhor prevenção. Quem faz a prevenção em primeiro lugar, é a família. E essa prevenção já começa dos primeiros meses de vida, você já tem que prevenir. E é com o quê? Com relacionamento afetivo de confiança, que os filhos se sintam seguros e confiantes de poderem abrir suas inseguranças para os pais, né? Os pais conheçam quem são os amigos. Olha, vai brincar? Vem aqui em casa, traz aqui, conheça os pais, né? Estabeleça horários. Olha, você vai na festa? Tudo bem, você vai, mas 11 horas, meia-noite, você tem que estar aqui em casa. Isso tem que ser cumprido. Não adianta falar, olha, você tem que estar aqui às 11, o filho chega de madrugada e tudo bem. Então, existem muitas famílias que têm essa comunicação, né, de sentido duplo. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Então, olha, você não pode comer o doce antes do jantar, só depois do jantar. Vai lá, mãe, não, come essa balinha aqui. Então, isso que é um fato corriqueiro que acontece na infância, já vai criar na criança essa coisa de que ela pode enganar um, que o outro vai acobertar. Então, você tem que ter a comunicação entre os pais, tem que ser clara e tem que ser harmoniosa. O que um fala, o outro tem que reforçar. Tem que ter uma educação baseada na confiança. É isso que vai prevenir do momento que o filho chegar na escola e falar, olha, mãe, pai, hoje na escola meu amigo chegou lá com um negócio lá estranho, pedindo para eu fumar. O que é isso? O que eu faço? Se o filho tiver a confiança de abrir isso daí é 80% do caminho já ganho. Então, toda a prevenção está baseada nessa relação de confiança. Mas só para a gente não fugir da questão inicial, até porque eu acho que a resposta da questão inicial não ficou muito clara. Eu descobri que o amigo do meu filho usa drogas. Como é que eu aviso isso para a família, para o pai? Bom, qualquer pessoa que descobrir isso e comentar com o pai, o que é interessante? Que oriente esse familiar a procurar um profissional de saúde. Ou, já que a gente falou aqui das escolas, o professor Romulo está aqui, de pedir uma orientação para o professor orientar que o profissional de saúde pode tanto tratar quanto orientar sobre a questão. Então, se esse pai vai procurar o profissional de saúde, o profissional de saúde tem condições de avaliar se realmente esse filho está usando droga, que tipo de droga, quanto tempo, porque, como eu falei, o fato da pessoa ter entrado em contato com a droga não significa que ela vá se tornar ou não dependente. Claro. Então, tem várias circunstâncias que precisam ser avaliadas, mas se o familiar ele já se prontifica a procurar ajuda, a gente tem condições de, através do familiar, né, acessar esse usuário, se for o caso dele estar estabelecendo uma dependência ou não, de procurar o CAPS. E aí também a gente tem condições de indicar atividades que possam ter aí um papel preventivo. Ele não é um dependente, ele usa de vez em quando. Aí você vai observar na vida desse jovem, né, que ele passa o dia todo sem fazer nada, não tem interesse nos estudos, né? Então você diagnosticou isso, tem um ponto de cultura, que tal você ir lá fazer... Canalize as energias para alguma coisa. Isso, fazer um curso de informática, um curso de teatro. Se você tem esse recurso, você está trabalhando na prevenção. Ao invés de ele estar lá na ociosidade, refém lá do uso de droga, ele pode estar desenvolvendo o potencial dele, a criatividade. Isso é prevenção. Juliano, um bom conselho para os pais é se o jovem é estudante, frequentar a escola. Seja presente na escola, porque lá na escola o professor ele tem um controle muito grande lá, observa muito os alunos, né? Pela convivência, né? Acaba sentindo. E a grande mudança de comportamento que o Roger falou, que é exatamente isso, que se dá na escola. O rendimento, o baixo rendimento escolar se dá lá com o professor, e o professor observa na hora. Eu sou professor, 25 anos dando aula, observo, eu falo, dou palpite no aluno, eu já falo para a família, seu filho está com problema aí de rendimento escolar. Porque, lógico, eu não vou falar para ele o que que eu não vou entrar nesse mérito, porque você sabe como é que é, professor vai falar que seu filho está usando droga, isso aí, a reação da família Mas a gente deixa lá, abre a porta, fala,
seu filho abaixou o rendimento escolar, está com algum problema. E geralmente, quem trabalha no bairro, a gente geralmente encontra na rua, vai na casa, ou nas reuniões de pais e mestres, a gente fala. Então, o pai frequentando, a família frequentando a escola que o filho estuda é um fator fundamental. É seguir passo a passo a vida escolar dele. E o principal, ter atenção, né, ao comportamento dos filhos, não ser pais omissos ou distantes. Tenha atenção e também dê amor, que é muito importante. Professor Rômulo Ornelas, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Nosso tempo de hoje já acabou. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Roger, considerações finais então. Muito obrigado por ter vindo já também à Câmara em Pauta. O professor falou aqui, já me deu aí uma ansiedade, né? Que eu gostaria de assinalar um pouco essa questão, que a escola, ela tem que ser resgatada como uma extensão da família. A gente lembra aí há uns anos atrás, há umas décadas atrás, que a família estava muito próxima da escola. E a gente vê que hoje em dia o tráfico de drogas ele está se apropriando da escola. E a gente precisa dessa integração família-escola e da escola com os profissionais da saúde. Por quê? Muitas vezes a gente que está lá na área de saúde, os professores encaminham aluno está com problema de aprendizagem, uso de droga. E quando a gente vai avaliar, não é um problema assim, muitas vezes é um problema de relacionamento. A gente precisa também de um projeto, já que a gente falou de projeto de lei, de vários projetos aí a serem votados, a gente precisa de um projeto intersecretarial, precisa integrar a saúde, a educação e as diversas outras áreas. Os psicólogos precisam ter um espaço de discussão com os professores para ter projetos em comuns, para que a escola se torne um espaço atrativo para o aluno, que ela seja uma extensão da família e que os pais se sintam confiantes e seguros de que, enquanto o filho está na escola, ele realmente está se tornando um cidadão, né? E o que a gente tem observado na prática é que a escola, ao invés de educar, muitas vezes está sendo uma porta de entrada para o mundo das drogas, né? Então eu peço, né, que já que a gente está numa casa de formação de leis, que se pense nas leis sobre isso e que os vereadores também que têm esses projetos, seria muito interessante e bem-vindo que esses projetos pudessem ser discutidos com os profissionais envolvidos, né? Que aí temos aí uma troca de ideias que pode ser muito benéfica para a população, né? E eu gostaria de agradecer o convite, sempre que possível, estou disponível. Muito obrigado, Roger. E também é importante lembrar que, para que a escola seja uma extensão da família, é preciso ter educação pública de boa qualidade, coisa que ainda estamos muito longe aqui no Brasil, não só em Guarulhos, mas também no Brasil. Quero agradecer muito pela sua companhia hoje, pelo carinho da sua audiência. Lembrar que a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, com um programa inédito para você, tanto pela NET, operadora de TV por assinatura, como também transmissão simultânea pelo site da Câmara aqui. Você pode assistir, então, tanto pela internet de qualquer lugar do mundo, ou então pela NET, operadora de TV por assinatura, ao Câmara em Pauta toda sexta, 15 para as 2 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia por hoje. Lembre-se, a gente se encontra por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.